Se existe um segredo no sucesso do primeiro filme do Coringa em 2019, que além de colocar o protagonista como vítima de um transtorno emocional e abordar questões sociais, na cena do banheiro quando ele comete os primeiros crimes e foge, e na cena da escada quando ele finalmente se transforma em Coringa, ambas as cenas que foram amplamente divulgadas nos cartazes promocionais do filme, o Coringa estava em silêncio. E tudo que a gente queria saber naquele momento era o que ele estava pensando e o que ele estava sentindo. Ou seja, o editor do filme, o Jeff Groth, construiu na nossa cabeça que toda vez que a gente visse o Arthur dançando em combinação com aquela trilha sonora avassaladora que a Hildur escreveu, que rendeu a ela o Oscar e que particularmente é uma das minhas favoritas do filme, toda essa tensão ligava a gente à imagem do Coringa. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas naquela época, em várias entrevistas com o diretor Todd Phillips e com o ator Joaquin Phoenix, eles disseram pra gente que aquela era a única forma do Coringa expressar aquilo que ele estava sentindo. Então por que de repente o Coringa começa a cantar? Em Coringa Delírio A2, agora em 2024, a gente vai ter o Arthur Fleck de um lado vivendo com as consequências das atitudes que ele teve no primeiro filme, e seja num hospício ou no presídio, a direção de fotografia e o design de produção desse filme vão usar o azul e o verde para criar ambientes muito deprimentes e muito opressores. Eu chorei em duas cenas desse filme porque aquilo que ele dá a entender visualmente dói ainda mais do que aquilo que é mostrado, ainda mais. Do outro lado, então, a gente precisava desses números musicais para que o Arthur Fleck conseguisse desligar da realidade, se conectar novamente à imagem do Coringa e agora ir se apaixonando pela personagem da Lady Gaga, que é ali ou um tipo de representação da Arlequina. E essas cenas são geniais, cenas muito coloridas, onde o vermelho e o amarelo vão colorir não só as cortinas, como o figurino da personagem Arlequina, que é muito inspirado nas bandas musicais dos anos 70, como por exemplo o ABBA. E falando nela ali, a personagem da Lady Gaga vai funcionar não só como um interesse romântico do Arthur Fleck, mas como um tipo de idolatria. Ela vai ser uma ponte entre aquilo que o Arthur é e a percepção que a sociedade teve sobre as atitudes do Coringa que foram transmitidas pela TV, mas não só, também foram roteirizadas e transformadas em um filme dentro desse filme. Essa relação entre os dois pode ser muito bem lida como uma crítica do diretor a subculturas e grupos de pessoas que usaram essa narrativa e essa imagem do Coringa para defender discursos que trazem ainda mais violência para nossa sociedade. E essa não seria a primeira vez que um filme teve o seu significado subvertido, certo? E no final tudo vira entretenimento, porque a gente vai acompanhar também o julgamento do Arthur, que também está sendo transmitido e televisionado. Essas sequências me lembraram muito em 2022, quando a gente teve o julgamento do Johnny Depp e da Amber Heard, onde as pessoas fora do tribunal levaram alpacas para o Johnny Depp, porque ele disse que se ele tivesse 1 milhão ou 1 bilhão de alpacas da Disney, ele voltaria a representar aquela imagem, aquele personagem do Jack Sparrow. Lembra que eu falei de idolatria? Olha aí. Mas essa cena do julgamento é a única cena pra mim que faz sentido ele cantar, porque ali a gente de fato quer saber o que ele tem a dizer. Ah, Bel, mas não era possível que num filme musical o personagem não cantasse. Era possível sim. Toda a montagem final de La La Land, por exemplo, você não tem uma palavra que é trocada, mas por causa de toda a construção que você fez ao longo do filme com outros números musicais, aquela troca de olhares vale a dor de uma história de amor inteira, né? Eu chorei horrores, mas enfim, o que eu tô querendo dizer aqui é que existem momentos como, por exemplo, a cena do sapateado, a cena do casamento e a cena em cima do terraço, em que aquela linha de pensamento onde a personagem da Lady Gaga é aproveitada para falar coisas e, claro, com a habilidade técnica de cantar, essa linha de pensamento fazia mais sentido do que só colocar o Arthur cantando descompassado, sabe? Pra mim isso não me convenceu muito não. Mas, Bel, peraí, ele canta no primeiro filme sim. Pois é, mas aí eu te pergunto, quem que tá cantando ali? No final do primeiro filme, quando a gente tem a construção daquela cena quase apoteótica, assim, quase uma cena de ópera, onde ele é carregado pelas pessoas e ele faz um sorriso de sangue no próprio rosto, e aí na minha cabeça, corta a cena, tela preta, créditos, that's life, termina o filme, ele quase morreu ali. Ou seja, a construção desse personagem, as atitudes que ele teve ao longo do filme, influenciaram um caos que seria responsável por matar esse quase personagem. Ele quase morreu ali. Ou vocês esqueceram que teve um acidente de carro ali naquele momento?
julgamento. Então não, esse tipo de atitude não é o tipo de atitude que a gente tem que ter, termina o filme e deixa o povo pensando sobre isso. Mas como eu falei pra vocês, não foi assim que essa cena foi lida. Ela foi lida como uma forma de revolução por diferentes grupos, cada grupo usando ali a sua ideologia. E aí aqui, eu acho importante eu falar que eu não acho um problema a gente questionar e revolucionar a maneira como a nossa sociedade espetaculariza a tragédia. Muito lucro é gerado em cima de episódios de true crime, em cima de histórias verdadeiras, de programas televisivos policiais, de livros policiais, e aí eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Mas fazer da mesma forma que o Coringa e gerar violência por violência, e eu acho que esse foi o motivo dele ter colocado no final ali o Arthur cantando. E aí, vocês viram aqui, quando eu fui altamente iludida pelo trailer, achando que quando o Arthur Fleck falava "That's what should be talking about", ou seja, é sobre isso que nós deveríamos estar falando, seria ele confessionando no julgamento que ele não é essa imagem do Coringa, que ele só é um produto da sociedade quebrada que ele vive e que se ele seguir fazendo as coisas daquela forma, ele vai morrer. Mas enfim, essa questão dele ser ou não ser o Arthur Fleck é tratada no julgamento, é tratada ao longo de todo o filme, mas principalmente na cena do julgamento. E aí é o que eu acho que a construção, a edição e montagem desse filme deveria ter trabalhado de maneira a ir crescendo para esse momento do julgamento ser um grande momento, sabe? Ser marcante e significativo pra gente. É muito bonita a luz dessa cena do julgamento, mas ainda assim ficou faltando, sabe? Era ali que eu queria ouvir ele cantar pela primeira vez. E agora eu vou botar um aviso de spoiler bem grande aqui na tela pra dizer pra vocês que o meu problema com Todd Phillips é que ele não acaba o filme na hora que tem que acabar. Exatamente como eu falei pra vocês, um caos tá sendo estabelecido ali fora. Faz ele confessar que as pessoas idolatraram uma imagem e aí sim, explosão. Aí você cria uma cena de musical ali, onde os dois vão estar nessa fantasia do Coringa para as pessoas poderem fazer essa conexão e no final, close na cara dele ali, morto, pra gente entender ali que é isso que vai acontecer, entendeu? Criando uma imagem de violência vai gerar mais violência. E não me bota uma cena de facada desnecessária, fanservice desnecessário aquele personagem. Eu odiei essa cena, eu odiei esse personagem, achei inútil. Entendi que é pra fazer uma ponte de que de repente ele pode ser um novo Coringa, mas eu odiei, achei inútil. Eu acho também que chega no momento que a personagem da Arlequina, ela começa a ficar muito explicativa. E é uma personagem e um arquétipo que a gente já conhece, entendeu? Logo no começo do filme é estabelecido que ela é essa projeção do público. Ela mostra pra gente na cena do incêndio do asilo que ela só vai fazer aquilo que ela quer porque ela convida pra ele sair. Ele não quer, ele quer ver o filme. Então ela vai lá e explode tudo pra ele sair e dançar com ela. Isso fica muito claro. Então eu não preciso que você coloque a personagem depois se explicando, sabe? Porque ela já virou as costas para ele no tribunal, exatamente vestida da cabeça aos pés de Joker, de palhaça, de Arlequina. Como eu também não preciso das várias referências de, ó, ela é uma médica, hein? Você viu que ela é uma médica? Eu entendo que um Crazy in Love escrito ali na manchete do jornal é interessante, mas essas outras coisas assim, para ficar reafirmando, eu acho muito cansativo de assistir. E se você vai colocar um personagem da importância do Harvey Dent dentro dos quadrinhos do Batman e não criar alguma coisa que nem você criou lá com o Thomas Wayne, com o Bruce, né, na morte no final do primeiro filme, então não coloca. Porque o personagem do Harvey aqui fica só ali passando, entendeu? Mas eu não vou dizer pra você não assistir esse filme. Eu acho que a gente ser levado por essa massa de críticas enormes que tá surgindo, né, sobre esse filme, é exatamente a gente ser levado sobre aquilo que o Todd Phillips tá criticando. E querendo ou não, mesmo depois de tudo isso, eu ainda dei 3 estrelas pra esse filme, porque eu acho que a maneira como ele pensa super-herói é diferente de toda essa era Marvel que foi nos construído e é uma maneira muito válida de pensar, né, super-heróis e vilões. E também as outras formas como ele vai experimentando contar essas histórias, como por exemplo a animação no começo do filme, pra mim é genial aquilo, e também tentar essa outra forma de dança, de sapateado, de musical, isso tudo é muito válido tanto pro cinema quanto pro gênero, quadrinhos e filmes de super-heróis, sabe? Então eu acho que você tem que ir, você tem que
tirar suas próprias conclusões e me contar tudo aqui embaixo pra eu saber o que você achou e pra gente conversar sobre isso. E se você gosta de ficar discutindo sobre os filmes e sobre a maneira como o filme é dirigido, eu fiz recentemente esse vídeo aqui que fala de Beetlejuice, o grande retorno do Tim Burton para os cinemas, mas se a sua vibe é mais estética, do filme ser mais bonito, aqui tá um vídeo que eu falo sobre Pobres Criaturas do Yorgos Lanthimos, né, que vai contar a história da trajetória da Bella Baxter de uma maneira muito estética. Mas se você ficou comigo até o final desse vídeo, deixa uma estrelinha aqui embaixo para eu saber que você ficou comigo até o final e eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Beijos, até mais!